Bom dia, pessoal. É o professor Flávio. Então, esse é o nosso segundo vídeo. Eu vou apresentar para vocês hoje uma aula sobre a natureza da filosofia. Antes de iniciar, eu também queria mencionar que alguns de vocês pediram aula presencial. Eu não sei como funciona exatamente a parte formal, assim, das visitas. Aí eu teria que conversar com a Lisiane. Mas para os campos aqui perto, em Aguda e São Cepé, eu poderia ir por minha conta. Agora, a mudança de governo parece que diminuiu um pouco a verba para as viagens. Então, nos campos mais distantes, em Cerro Largo, Seberi e Itaqui, daí eu teria que negociar com ela para ver uma data conveniente também, se tem recurso para fazer essas visitas. Mas, enfim, vocês escrevam pro tutor, combinem com ele, apresente a demanda de vocês e depois eu posso negociar daí junto com a Lisiane e ver o que a gente pode fazer. Tá? A aula de hoje, então, que eu vou iniciar uma aula sobre a natureza da filosofia. A palavra filosofia, como vocês sabem, significa amor à sabedoria ou amizade pela sabedoria. Se vocês focarem no termo amor pela sabedoria, assim, fica um pouco difícil de entender o que é específico, o que a filosofia propriamente dita faz. Então, embora o conceito não seja errado, assim, não desvirtua, ele também não ajuda muito a compreender o que é o trabalho do filósofo. Então, uma forma eu vou iniciar assim de uma forma um pouquinho diferente, então não vou chamar a atenção de vocês para o conceito, pela definição etimológica. Vou deixar essa parte mais para o final. Eu vou começar então por uma explicação formal aqui. Eu vou seguir uns slides que vocês não estão vendo agora na gravação, mas vocês devem abrir junto com o vídeo. E daí vocês podem ir acompanhando pelo slide que eu ofereci. Então essa é uma estratégia assim, de vocês, isso vocês podem usar também quando forem dar aula no ensino médio. Uma estratégia para vocês apresentarem o que é a disciplina de filosofia é vocês mostrarem para os alunos, ou pedirem para os alunos imaginarem as diferentes disciplinas que compõem a grade curricular da escola. Então vocês vão ver ali no slide que tem matemática, física, química, biologia, geografia, história, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, sociologia, artes, educação física e tem filosofia também. Se vocês forem classificar essas disciplinas, vocês, acho que é bastante claro, assim, vocês perceberiam que elas podem ser agrupadas em torno de alguns problemas assim que são comuns a essas disciplinas, né? Então tem as disciplinas que são do grupo das ciências humanas, tem as disciplinas das ciências exatas, tem as disciplinas das linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, tem as artes e tem aí separado a educação física. E essa é uma forma de organização assim disciplinar que tem sido adotada, né? E vocês pensarem na universidade, por exemplo, a universidade contemporânea, ela é organizada também em torno de diferentes centros. Tem centros de exatas, centro de humanas, centro de ciências tecnológicas, centro de sociais e aplicadas. Então tem vários... essas classificações elas são usadas em várias áreas da nossa vida acadêmica. E a pergunta que eu queria colocar, então, é, afinal, onde é que se localiza a filosofia dentro do espaço das demais disciplinas da escola e da universidade? Tá? Uma maneira de vocês responderem essa pergunta é pensar no objeto, naquilo que cada ciência examina. Então, se vocês pensarem qual é o objeto de estudo da biologia, vocês vão responder, a biologia é o estudo da vida. Ou a química. A química é o estudo da matéria e suas transformações. Para cada ciência, então, vocês têm um domínio. Vocês imaginarem um objeto qualquer, como uma cadeira, por exemplo, uma cadeira de madeira, ela pode ser objeto da biologia, enquanto a madeira, não sei, ela é parte de uma certa forma de vida
da botânica, que é estudada pela botânica, que tem a ver com a reprodução das plantas e com as classificações de plantas, etc. Ela pode ser objeto da química, porque a madeira é um composto químico, ela tem certas estruturas que fazem com que ela tenha as características que tem, que é diferente da estrutura das cadeiras de plástico, por exemplo, que tem um outro material. E ela pode ser objeto da física também, pode ser estudada pela física. A cadeira está sujeita a certas forças. Se vocês atirarem uma cadeira para cima, ela vai cair para baixo, né, para o solo. Então, vocês pensarem nessa imagem que eu estou oferecendo para vocês da cadeira, vocês diriam assim que as diferentes ciências, cada uma fica responsável por explicar uma parte da realidade, uma porção da realidade. Então, ela fica responsável, a realidade pode ser a mesma, mas as ciências olham para a realidade de perspectivas diferentes. A biologia, enquanto é dotada de vida, a física, enquanto é sujeito a forças, a química, enquanto é um composto de elementos químicos mais primitivos, etc. Aí vocês poderiam expandir esse modelo para outras áreas. Por exemplo, a sociologia estuda as relações sociais, a maneira como as sociedades se constituem e como elas se perpetuam, né, se estendem através do tempo. A psicologia estuda as forças psíquicas que coordenam e regulam a vida mental, né, que faz com que as pessoas tenham equilíbrio mental, algumas vezes elas adoeçam por razões psicológicas, e assim sucessivamente. Então, e a minha pergunta agora para vocês, então, onde é que se vocês tomarem essa ideia de que cada ciência tem um objeto de estudo, onde é que nós vamos colocar a filosofia? Qual é que é o objeto de estudo próprio da filosofia? Essa é uma pergunta fácil, assim, é uma estratégia fácil de vocês apresentarem a disciplina, embora vocês vão se acercar, digamos assim, do núcleo fundamental da questão mais importante, né, que diz respeito à filosofia, que é o objeto próprio dela, né, o que ela, enfim, examina. Tá? Se vocês forem seguindo ali nos nossos slides, então, eu vou depois numerar mais um resumo assim da nossa, do que eu apresentei até agora. Vocês poderiam dizer assim que, num certo sentido, então, a filosofia é uma disciplina como as demais. Ela tem professor, tem programa, tem carga horária, tem provas, mas num outro sentido ela é diferente, porque ela não tem um objeto específico que nem as outras ciências, que nem a sociologia, que nem a psicologia, que nem a química, que nem a física. E a pergunta é então, o que é afinal que a filosofia estuda? O que é o objeto próprio dela? Tá, aqui eu vou pedir então para vocês que observem uma distinção, que é a filosofia é cheia de distinções. Essa é a primeira distinção importante nessa primeira unidade. É uma distinção entre questões de primeira ordem, que eu chamei, o juízo de primeira ordem, e juízo de segunda ordem. Que é a forma assim, que eu conheço que é a mais adequada e mais conveniente, assim, e eu acho que também compreensível para se entender o que vem a ser a filosofia. Um juízo de primeira ordem é um juízo cotidiano. Por exemplo, vocês dizerem coisas como meu marido é um canalha, sei lá, me traiu. Ou uma mulher diz isso, ou um homem pode dizer também que a minha esposa, não sei, me incomoda, ela é insuportável, alguma coisa desse tipo. Nesses dois casos, tanto o marido quanto a mulher estão fazendo um juízo que é um juízo sobre uma pessoa particular, num determinado momento particular, e esse juízo pressupõe, cotidiano, ele pressupõe um certo conceito geral, que é o conceito de bom ou de mal, né? Aqui, quando tu chama alguém de canalha, tu está dizendo que a pessoa tem um comportamento reprovável, e quando tu diz que a pessoa é boa, que é carinhosa, não sei, ela tem um comportamento elogiável. Então, nos dois casos tem ações humanas, ou tem tipos de caráter humano que são reprováveis, e tem tipos que são elogiáveis, são dignos de elogio, e outros são dignos de censura. E esse conceito geral, ele se aplica
Vocês vejam que ele não está no mesmo nível que o uso do conceito específico de canalha, ou de arrogante, mentiroso, todas as coisas, ou do caridoso, gentil, honesto. Todos esses conceitos mais básicos, eles pressupõem a ideia geral que as ações humanas podem ser classificadas como ações boas ou más, ou que o caráter das pessoas pode ser virtuoso ou pode ser vicioso. A filosofia, do modo geral, assim vocês poderiam dizer, tomando esse exemplo, poderiam dizer que a filosofia ela não está interessada em conhecer empiricamente, no mundo real, o que Flávio diz sobre a sua esposa, o que Maria diz sobre o seu marido, etc. Os juízos de primeira ordem não interessam a nós. O que interessa para a filosofia são juízos de segunda ordem. São perguntas do tipo assim, mas o que torna um certo caráter bom? O que torna uma certa pessoa boa? O que faz uma certa ação ser boa, uma certa ação humana ser considerada má? Então, vocês vejam que aqui tem um conceito de bom e mal, que é usado em várias circunstâncias da nossa vida. Esse conceito ele é usado normalmente, mas quando a gente vai explicar o que ele significa, a gente já tem um pouco de dificuldade. O que é comum, o que define as ações que são boas? Essa é uma pergunta fundamental da filosofia, uma pergunta na disciplina da ética, vocês vão estudar isso, vocês já tiveram inclusive ética, que pretende responder então o que caracteriza as ações que são proibidas e as ações que são permitidas, né, que são aceitáveis de um ponto de vista da vida em sociedade. Vocês podem repetir também, acho que ficou claro assim que tem então que a filosofia é uma disciplina geral. Os conceitos que ela examina estão na base de várias outras ciências. Conceito de bom e mal, por exemplo, vocês vão encontrar na psicologia, vocês vão encontrar na sociologia. Então tem sociologia da moralidade, tem psicologia da moralidade. Todas essas ciências estudam a moralidade de um ponto de vista empírico. Por exemplo, a psicologia estuda a moralidade no modo como sujeitos bem ajustados, digamos assim, normais, desenvolvem, quais são os estágios de desenvolvimento, de maturação moral, em que medida eles passam a entender conceitos morais, como Piaget fez, como vários outros, o Lawrence Kohlberg, vários outros psicólogos morais fizeram. O Martin Hoffman, que eu mencionei na nossa disciplina. A sociologia, o Durkheim fez sociologia da moralidade, então ele propôs um modelo para compreender como as estruturas sociais dão origem a conceitos, a padrões de comportamento que são padrões morais. Então eles estão interessados mais na maneira como a sociedade age para fazer com que as regras morais tenham ação efetiva. Tá? Isso não é interesse da filosofia, então entender os diferentes juízos, os diferentes códigos morais, as diferentes maneiras que as pessoas classificam o comportamento das outras. A filosofia quer entender conceitos de ordem, de segunda ordem, mais gerais, o que é o bom, o que é o mal, o que faz uma ação ser boa, o que faz uma ação ser má, independente do contexto, independente do povo específico, independente de qualquer limitação empírica que vocês imaginarem. Investigações filosóficas, portanto, são investigações sobre os nossos, eu coloquei no material de vocês sobre o nosso esquema conceitual, que é o conjunto de conceitos que nós criamos para fazer sentido da nossa experiência e para interpretá-la, né, ou descrevê-la, né, do modo geral. Eu vou dar um outro exemplo para ajudar vocês a entender o que é filosofia. Daí esse exemplo é mais, acho que talvez seja um pouco mais palpável. É um exemplo prático. Não sei se muitas pessoas têm o costume de fumar e o governo tem feito campanhas, né, que diz que fumar causa câncer. Então essa é um juízo de primeira ordem, um juízo empírico, um juízo científico da medicina. Fumar, então, toda vez que vocês tiverem esse objeto fumo, esse objeto vai estar associado com outro objeto, que no caso é uma doença, o câncer, e entre esses dois objetos existe uma relação causal. Fumar causa câncer. Apareceu, toda vez que tiver uma regularidade no primeiro vai ter um efeito, toda vez que tiver essa causa, o fumo vai ter um efeito que é o câncer. Ou pelo menos eles dizem que tende a desenvolver câncer, né? Talvez não seja necessário, mas é bastante provável que vai aparecer junto.
Tá? Isso é um juízo empírico. É um juízo, ele está descrevendo algo que acontece na realidade, que vocês conseguem, se fossem cientistas, vocês chegariam a essa mesma conclusão, descobririam isso sobre o mundo. O que a filosofia faz? Então, a filosofia não fala sobre o mundo empírico. Assim, a sociologia faz isso, a biologia, a medicina, a psicologia, todas as outras ciências. A filosofia é um conhecimento de segunda ordem, um conhecimento sobre conceitos. Então, nesse caso aqui, vocês têm uma sentença, fumar causa câncer. Sobre o que a filosofia fala? A filosofia ela indaga sobre a nossa forma de descrever, a nossa forma de compreender a realidade. Então, nesse caso, faz parte dessa sentença a ideia de que a realidade é um todo estruturado causalmente. Isso é uma crença, mais ou menos, de senso comum. Todo mundo acha que as coisas acontecem por causas, que se vocês largarem o carro numa ladeira sem freio, vocês vão se espatifar. Então, a ideia de causalidade está presente na nossa vida, mas não tem nenhuma ciência que estuda o que significa dizer que objetos se relacionam causalmente. Quem faz essa investigação de segunda ordem, que não fica perguntando assim, o que causa o que no mundo, mas fica perguntando o que significa causar, quem faz essa investigação de segunda ordem é a filosofia. A minha maneira, numa frase, assim, se vocês quiserem pensar, alguém perguntar o que é filosofia, numa frase vocês poderiam dizer que filosofia, então, ela é uma investigação sobre certos conceitos, causalidade, bom, estado, mente, o que é a mente, que é uma coisa que todos nós pressupomos que seres humanos têm em mente. Então, o que a mente é? O que é a mente de alguém? Se ela é uma coisa física, se ela é uma coisa imaterial. Tempo, espaço, enfim, tem uma série, Deus, né, por exemplo, que é um conceito muito importante na nossa imagem do mundo. A filosofia está interessada, então, em tomar essa rede de conceitos, eu chamei de esquema conceitual, muito amplo, que nós usamos para fazer sentido da nossa experiência. Ela está interessada em tomar essa rede de conceitos muito amplos e perguntar, afinal, o que significa cada um desses conceitos fundamentais. Então, um outro exemplo que também pode ser útil para vocês entenderem. Uma parte essencial da nossa vida contemporânea é descrever, estabelecer relações cognitivas com o mundo através da ciência. As ciências explicam a realidade para nós. Mas não tem, nenhum cientista explica o que é a ciência. Então, quem faz isso, quem estuda a natureza da ciência é a filosofia. O que é uma explicação científica do mundo? Ou a arte, por exemplo, que eu não mencionei ali nos conceitos, conceito de beleza. Todo mundo gosta de música boa, todo mundo ouve música boa, às vezes vocês vão assistir teatro, às vezes vocês vão ao cinema. As pessoas acham que a arte, as pessoas educadas pelo menos, elas acreditam que a arte é um componente fundamental das nossas vidas, que a vida seria, se vocês não pudessem rir, não pudessem ver um filme bonito, a nossa vida seria muito mais pobre. Parece que a beleza é uma coisa, ou pelo menos o prazer, não sei, um certo prazer estético que a gente tem com ouvir boas músicas e ver bons filmes, digamos assim. Parece que o prazer estético tem um papel central nas nossas vidas. E se vocês perguntarem para o artista o que é a beleza, ele não vai saber assim oferecer uma resposta, pelo menos direta para vocês, né? Então, quem faz essa investigação, ele sabe fazer um belo quadro. Dali, por exemplo, o Picasso, o Michelangelo, sei lá, qualquer artista, grande artista que vocês considerarem, fez grandes obras, mas não necessariamente eles são bons em explicar a natureza da beleza. Então, esse tipo de investigação, em que eu paro de fazer as coisas que eu estou fazendo, pintar o quadro, e começo a perguntar o que é a beleza? O que é esse sentimento que nós temos em certas circunstâncias, que algo admirável e grandioso foi desenvolvido? Então, essa pergunta é uma pergunta filosófica. Então, acho que eu acredito, né, que tenha ficado claro para vocês. Então, a leitura do material, eu tentei fazer um material bem didático para vocês entenderem.
acho que fica claro daí por essa explicação minha, mais a leitura do material, que o que é a filosofia. A filosofia, ela não é uma ciência, né, como a sociologia, como a psicologia, como as outras ciências humanas. Ela não é uma ciência também que nem a matemática, porque a matemática ela opera com fórmulas, né, com regras, tem certas definições, tem axiomas e posso fazer deduções a partir das definições. A filosofia ela tem necessidade de conhecer informações que a ciência produz, que as outras ciências produzem, ela tem necessidade de conhecer informações empíricas, a gente usa essas informações empíricas o tempo inteiro, mas a nossa finalidade não é explicar o mundo como as ciências fazem. A nossa finalidade é entender a estrutura, a armação conceitual que nós projetamos para compreender o mundo. Tá? Então, usando uma metáfora aqui, que às vezes eu cito para os meus alunos, imagine vocês estão caminhando na rua um dia qualquer. O simples fato de vocês andarem na rua tem uma série de qualquer atividade, na verdade, né? Que vocês, eu dou esse exemplo, mencionando a entrada deles dentro da universidade, nos corredores, né? O simples, quando vocês vão entrando nos corredores da universidade, vocês vão pensando que como é que as pessoas estão me vendo, o que eu vim fazer aqui, como é que vai ser o curso que eu estou iniciando, né? Então, tu tem uma série de ideias. Por exemplo, tem ideias que tu tem pensamentos, que esses pensamentos são teus, que eles estão dentro da tua cabeça, que eles são secretos. Tu tem ideia que tu está dentro de um prédio que é físico, que esse prédio suporta o teu peso e que tu pode caminhar dentro dele. Tu tem ideia que as coisas, tu tem um certo horário para chegar, então existe o tempo. Tu ocupa uma certa posição no espaço que é diferente da posição dos outros e que os outros não são vinculados contigo, eles não estão parte do teu ser, as outras pessoas são separadas de mim. Tudo isso é parte de um grande esquema conceitual que normalmente nós pressupomos no cotidiano, mas que geralmente a gente não tem muita clareza sobre o que são esses conceitos. Então a filosofia é uma disciplina é a chamada ciência primeira, né? Foi chamada assim pelos filósofos antigos, o Aristóteles, o Descartes, todos eles definiam a filosofia assim, justamente porque ela pergunta pelos princípios primeiros de toda a realidade, de tudo aquilo que existe, né? Então, nesse exemplo que eu dei de vocês, de alguém caminhando, vocês vão ver que essa pessoa, ela está pressupondo que ela tem mente, ela está pressupondo que existem objetos físicos. Então, sobre a mente, vocês podem perguntar o que é a mente. Eu tenho pensamentos, mas o que são esses pensamentos? São processos neuronais ou eles são algo diferente? São imateriais, são espirituais em algum sentido? Ele está pressupondo que tem objetos físicos. Objetos físicos são objetos que existem independente de nós ou eles dependem de nós? Objetos físicos são reais, então a nossa experiência é uma experiência real ou ela pode ser uma grande ilusão, um grande sonho, que nem alguns filósofos sugeriram, né? O Descartes, inclusive. Se vocês pensarem, tem outras pessoas olhando para mim, eu tenho que cuidar, não sei como eu me comporto, vocês estão manifestando que tem preocupações em ser bons ou agir de modo bom, ou tem preocupações morais. O que é a moralidade? E assim sucessivamente, né? Então, a nossa vida é recheada de conceitos muito gerais que dão sentido. Vocês estão indo para a faculdade e estão pensando que tem um projeto a desenvolver. O que é uma vida boa? Em que medida um curso superior, por exemplo, é importante para uma vida feliz? Então, essa é uma outra pergunta, a pergunta sobre a felicidade, que é uma pergunta fundamental da filosofia. Vocês estão caminhando num lugar, tem um certo tempo para chegar. O que é o tempo? O tempo é a forma como nós enxergamos o mundo, é a nossa maneira de perceber. A gente sempre percebe tudo temporalmente, mas ninguém examina o que é a natureza do tempo. Então, ele é um conceito essencial que está por trás da nossa experiência e ele não é tocado, né, na maior parte das vezes, por nenhuma ciência. Todos os cientistas falam de objetos, mas ninguém pergunta se os objetos existem, qual é a natureza deles, etc. É isso que a filosofia faz, então. Eu vou agora interromper esse vídeo e depois eu vou complementar, então, voltando para o nosso tema inicial, que é o tema da filosofia, do filósofo ser um amigo da sabedoria. Então, a pergunta agora é, afinal, o que nesse tipo de exercício
de compreensão, de investigação, de análise dos nossos conceitos fundamentais, o que esse tipo de exercício contribui para que a nossa vida seja uma vida mais sábia, mais consistente, digamos assim, né, do que a vida das outras pessoas, né? Por que o filósofo, então, é um amigo da sabedoria? Tá? Eu vou terminar por aqui, então depois eu apresento daí o segundo vídeo sobre a noção de filosofia e bem viver. Um abraço, então, até o próximo encontro.